Vitória do Boston Celtics impressiona ou preocupa? Um abraço a todos queridíssimos amigos do canal, deixe seu like, deixe seu comentário e vamos que vamos para mais um vídeo. Bom, os Celtics conseguiram uma vitória realmente impressionante contra o Indiana Pacers no jogo número 1 aí das finais de conferência, 133-128. Boston começou com tudo, anotando os 12 primeiros pontos da partida, e a Indiana voltou, e aí na reta final do terceiro período, o Boston Celtics conseguiu de novo abrir uma vantagem de 13 pontos, e a Indiana voltou com tudo, e aí os Celtics na reta final forçaram a prorrogação com uma grande jogada do Jaylen Brown na defesa, e Jalen Bird, perdão, né? Jaylen Brown é Jalen Bird agora, né? Depois daqueles últimos 10 segundos, depois meteu uma bola de 3 para mandar o jogo para a prorrogação e os Celtics venceram. Então tem muita coisa aqui que eu gostaria de falar, né? Algumas coisas boas e algumas coisas ruins. Primeiro, o Jaylen Brown fez uma cesta nos últimos 10 segundos de um jogo nos playoffs para empatar ou colocar o seu time na liderança pela primeira vez em sua carreira, tá? Ele não é um jogador que geralmente aparece nos momentos mais críticos. Simplesmente ele não é esse jogador. E essa bola de 3 que ele meteu na cara do Pascal Siakam, eu acho que traz um otimismo aí pro torcedor, que mostra do que ele é capaz. Por quê? Porque ele vai ter que ser o melhor ou o segundo melhor jogador do time para Boston vencer o título. E quando você é o melhor ou o segundo melhor, o Jason Tatum é melhor, mas o Jaylen Brown é capaz de jogar melhor que o Jason Tatum. Quando você tá nesse nível e o seu time tá batalhando para vencer um título, você tem que ser esse tipo de jogador nos momentos mais importantes. É a natureza da pós-temporada, não tem jeito, tá? Você não pode ser um jogador de primeiro quarto, de terceiro quarto, de início de quarto período. Não, você tem que brilhar nos últimos minutos, sempre, tá? Pro time poder vencer o título, que é a única coisa que importa. Então, Jaylen Brown forçando o turnover do Pascal Siakam na reta final do jogo, bola do Celtics, perdendo por 3, empata o jogo. Eu não vou comparar com o que aconteceu, e eu vi esse jogo, eu tinha 9 anos, e foi um jogo realmente pra lá de delicioso, eu te falo. Eu não vou comparar com o jogo 5 contra os Pistons nas finais de conferência de 1987, quando Larry Bird rouba a bola, o time perdendo por 1 ponto, faltando alguns segundos, Dennis Johnson faz a cesta e Boston vence. Mas teve um pouquinho esse feeling, tá? Eu lembro daquele jogo que o Larry Bird, com seu time perdendo por 1, levou um toco do Dennis Rodman e aí a bola ficou com o Detroit Pistons. Isaiah Thomas, ansioso, rapidamente jogou a bola para dentro da quadra e o Larry Bird foi lá e conseguiu fazer um roubo. Foi uma displicência total da equipe de Detroit e isso possibilitou aquela vitória do Boston, que foi crucial para Boston vencer aquela série. Nesse caso aqui, com a Indiana vencendo por 3, cara, era só pedir um tempo, pensar um pouquinho, dar uma respirada, avançar a bola pro outro lado da quadra, né? Com o tempo isso acontece, e o Rick Carlisle, ex-jogador do Boston Celtics, ele tava naquele time de 1987, atual treinador do Indiana Pacers, assumiu a culpa pela derrota. Era só respirar fundo, colocar a bola pra dentro de jogo, né? Sofrer uma falta, ir pra linha do lance livre, meter 2 arremessos e vencer o jogo. Então tava lá pra Indiana, né? E Indiana desperdiçou uma chance de ouro aqui de abrir um 1-0, tá? Então, o que mais que eu vi de bom do Boston? O Jrue Holiday é um jogador de pós-temporada. A gente sabe. E eu acho que ele jogou nessa temporada, primeiro ano dele no Boston Celtics, ele foi sentindo onde que ele se encaixava, né? Ele foi sentindo, né? Então ele delegava muito mais pro Jason Tatum, pro Jaylen Brown, para outros também. Pontuou bem menos nessa temporada, defendeu muito bem, porque ele é esse tipo de jogador. E é um jogador extremamente altruísta, mas nessa partida ele sentiu a necessidade de pontuar. E eu também vi o Jrue Holiday sendo bem ativo ofensivamente dentro do garrafão. E eu venho falando muito sobre os Celtics que, se eles não tiverem uma presença forte
dentro do garrafão, eles não vão vencer o título da NBA, tá? E vendo essa partida, isso foi algo positivo do Jrue Holiday, mas de um modo geral, eu acho que Boston trabalha muito para pontuar, tá? Eu acho que o grau de dificuldade dos arremessos do Celtics é mais elevado do que do Indiana Pacers, que trabalha muito bem a bola, que teve o melhor ataque da liga durante a temporada regular, que com um corta-luz teve diversas chances perto da cesta, com bandejas, com várias cestas fáceis, com arremessos de meia distância, arremessos fáceis. Enquanto o Boston metia umas bolas de 3, porque o time é muito talentoso, e quando tinha um arremesso livre, era uma bola de 3 muitas vezes. E é um bom arremesso quando você está livre na linha de 3. Boston tem esses arremessadores, tá? Tem esses jogadores que arremessam muito bem de 3, mas a bola de 3, de modo geral, é um arremesso difícil, é longe, né? Então, isso daí é algo que me preocupa por boa parte da partida. Eu não via um cabeça de chave número 1 contra um cabeça de chave número 6, né? Se você fosse falar pra mim, se fosse o meu primeiro jogo vendo basquete nessa temporada, quem é o melhor time? Quem foi o melhor time durante a temporada regular? Vendo aquele jogo, a gente poderia falar por boa parte do jogo, olha, Boston tá em casa, deu aquela arrancada, mas o Indiana, né, voltou pro jogo, é um time mais inteligente ofensivamente, né? Eu acho que compartilha melhor a bola e tem vários jogadores que contribuem aí ofensivamente e defensivamente. Talvez Indiana seja o melhor time, né? É a sensação que eu tive por boa parte dessa partida. E isso daí me preocupa. De novo, eu venho falando muito aqui ao longo da temporada que o Boston não tem aquele arroz e feijão quando não dá certo a bola de 3. Então por isso que eu gostei de ver um pouquinho do Jrue Holiday atacando um pouquinho a cesta. O Jason Tatum, eu acho que ele ataca de vez em quando a cesta, mas são muitas bolas de 3 que ele arremessa que são decisões erradas. Os Celtics desperdiçam muitos e muitos ataques arremessando bolas de 3 displicentes. E isso cai nos ombros, obviamente, do Joe Mazzulla, tá? Então eu vi isso ontem. E é por isso que você abre uma vantagem de 12 e o outro time volta. Porque a gente tem um time que desperdiça ataques e o outro time que é eficiente ofensivamente, né? Eu acho o Indiana um time muito, muito bem azeitado, né, ofensivamente. E aí, de novo, os Celtics vão lá, abrem 13 com algumas bolas de 3 também, mas aí isso daí não é sustentável e o outro time voltou com tudo. O que sobressaiu aí para Boston foi o talento do Jaylen Brown na reta final e também algumas boas jogadas do Jason Tatum na prorrogação. O Tatum, que nos últimos 5 minutos do tempo regulamentar, errou várias bolas e isso tem sido uma tendência. A gente já falou sobre isso em outros vídeos. Ele não é esse jogador clutch. Agora, a bola de 3 dele na reta final da prorrogação foi absolutamente crucial, porque abriu uma vantagem de 4 e também teve uma bandeja que ele sofreu a falta na reta final, que foi uma situação de 3 pontos, né? Então ele brilhou nesses últimos instantes do jogo e o trabalho ofensivo dele foi absolutamente crucial para a vitória do Boston Celtics. Então eu acho que o Indiana Pacers, nessa partida, abrindo essa vantagem na reta final, desperdiçou uma chance de ouro de abrir 1-0 lá em Boston. Isso significa que agora os Celtics vão varrer a série? Não, eu não acho. Eu sinceramente não acho. Eu acho que Indiana volta com tudo também para a partida número 2 e o Celtics tem tido problemas em jogos número 2. Então, a minha aposta para essa série é Boston vencendo por 4-2, que foi uma aposta que eu até fiz lá na Stake. Você consegue apostar no placar exato da série, né? Então, Boston 4-2, tá pagando R$6 para cada real apostado, né? Se você quiser fazer a sua aposta lá na Stake, eu vou deixar o link aqui na descrição, tá? Então, vamos ver o que acontece aqui nas próximas partidas. Muita gente aqui nos Estados Unidos também
fala que tá muito preocupado com o Celtics. E eu acho que o pessoal tá começando a ver os jogos agora, né? Não viu durante a temporada regular, simplesmente olhava no box score e na campanha de 64 vitórias. Agora que tá dissecando um pouquinho mais os jogos, percebe algumas verrugas que esse time tem. Que pra mim é um time de 64 vitórias que teria sido varrido com muita facilidade pelo time de 2008 do Celtics, que venceu o título. Também pelo time de 2009, que perdeu nos playoffs, né? Porque o KD se machucou. E o de 2010, que chegou às finais, tá? Então, eu acho aqueles 3 times melhores que esse time do Boston Celtics, tá bom? Então, essa é a minha opinião em relação a isso. E eu acho que o Celtics, pelas verrugas que mostra, eu acho que vai ter problema se passar do Indiana Pacers para vencer o título da NBA. Não é verdade? Toppin, 15 pontos, McConnell, 13, né? O banco dos Pacers, sensacional. Sam Hauser, Pritchard, teve 2 bolas de 3. O Sam Hauser jogou mal demais, um pouquinho de Cornet. O jovem Kristaps Porzingis precisa voltar logo, tá? Halliburton, 25 pontos. O Pascal Siakam, 24. Turner, 23 pontos. Foram 6 bolas de 3 do Halliburton. Esse time coloca a bola na cesta e tá defendendo bem também, tá? Eu sei que os Celtics anotaram 133 pontos. A defesa do Indiana não é a melhor defesa da NBA, a gente sabe disso, mas defendeu bem na última série contra o New York Knicks. E é um time que, se não tivesse cometido tantos turnovers, foram 21, foram tantos erros idiotas aí de Indiana. Se não tivesse cometido esses erros, sinceramente, eu acho que Indiana teria vencido esse jogo, talvez por uns 10 pontos. Bom, o Minnesota Timberwolves enfrenta o Dallas Mavericks, né? Pra mim, o Minnesota Timberwolves é o favorito ao título, tá? O Boston, nesse momento, tá pagando 1,59, Minnesota tá pagando 3,70. Eu já fiz a minha apostinha safada aí no Minnesota Timberwolves. E eu também acho que os Timberwolves vão vencer essa série contra o Dallas Mavericks, né? Fiz a minha apostinha também, 4-2, tá? Pagando 6-1, esse placar exato. Eu também fiz outra aposta aqui, depois de 3 jogos, o Minnesota vai tá vencendo por 2-1, pagando 2,20 para cada real apostado. Eu tô muito intrigado com essa série, porque são tantas estrelas, né? Aí o Kyrie, o Luka Doncic, e também, obviamente, o Anthony Edwards. Interessante que se você quiser apostar pro prêmio de MVP nessa série, você também consegue. O Edwards é o favorito, pagando 1,70, é a minha aposta. Mas o Kyrie Irving pagando 15-1 também é um jogador pra gente ficar de olho. Eu falei um pouquinho do Kyrie aí no último vídeo, mas ele é o tipo de jogador que cresce nessas séries. E se tem um jogador que consegue... 2, na verdade, porque o Luka também tá nesse nível. O Dallas tem 2 jogadores que conseguem fazer algumas cestas realmente mirabolantes contra os melhores defensores. O Kyrie, mesmo com a defesa fantástica de Minnesota, e ela é a melhor defesa da liga, tem muita envergadura, tem velocidade, Jaden McDaniel sensacional, Gobert, Anthony Edwards, quando ele decide defender também é um espetáculo, Anderson é um bom defensor, onde você olha nesse elenco do Minnesota, você vê um bom defensor. Mas o Doncic e o Kyrie, no mano a mano, pontuam contra qualquer jogador. E se o Kyrie Irving inventar de ter esses jogos aí de 40 pontos, o Dallas Mavericks pode conseguir a zebra. Eu acho que o Minnesota ainda está sendo desrespeitado pelas casas de apostas, com o Boston muito mais favorito ao título do que os Timberwolves. Eu não concordo, eu acho que Minnesota tem um time melhor, tá? Eu acho que tem um time mais montado para vencer o título do que o Boston. É o que eu acho, tá? Pelas características aí do time e tudo mais. O Anthony Edwards também, um verdadeiro espetáculo. Mas eu tô muito intrigado para ver o Kyrie e o Luka nessa série,
A gente vem falando do jeito que o Dallas tá confiando, né, um no outro, assim, os jogadores, a bola gira, né, Gafford envolvido, Likely envolvido, o P.J. Washington, né, Luka Doncic e o Kyrie Irving extremamente altruístas, né, então o ataque tá girando bem e é por isso que o Dallas Mavericks tá nessa situação, e também a defesa dos Mavericks que mudou da água pro vinho na segunda metade da temporada e vai ter que brilhar aqui, tá? Então as estrelas vão ter que realmente se alinhar aí pro Dallas nessa série. Kyrie e Luka vão ter que ser incríveis protagonistas e vão ter que fazer aquelas cestas, aquelas bolas pra lá de contestadas, porque a defesa de Minnesota vem com tudo. Eu acho que vai ser uma série espetacular e começa hoje, lá em Minnesota. Os Timberwolves têm o mando de quadra. Não é verdade, meus jovens? Então vamos ver o que acontece aqui nessa série do Celtics contra os Pacers. Eu acho que tem tudo para ser uma série longa. Vamos ver o que acontece na partida número 2. Altos e baixos para Boston nesse jogo número 1. Altos e baixos é o que a gente tem visto também do Celtics, ok? Em alguns momentos aqui, né? Às vezes o time dorme no ponto, você torcedor mais fanático, você sabe disso. Tá? Então eu nunca vi um time, eu repito, com essas características aí do Boston, com as verrugas que tem, vencendo um título da NBA. Eu nunca vi. Espero que aconteça pela primeira vez, tá? Eu tenho essa flâmula aqui, não é à toa. Eu tenho uma flâmula de basquete aqui na minha casa, e é do Boston Celtics. É porque é o meu time favorito, mas eu não falo aqui como torcedor, eu falo como analista. Beleza? Então se você ficar chateado, torcedor do Celtics, que eu tô criticando o seu time, é a vida não é perfeita. Não é verdade? Deixe seu like, deixe seu comentário e não se esqueça, se você quiser fazer a sua apostinha safada lá na Stake, é só clicar no link aqui embaixo. Se você estiver fazendo seu primeiro depósito, você vai ganhar o dobro do depósito inicial até R$500 com o código Povo Paulo, ok? O link tá aqui. Um abraço a todos vocês. Tchau!